Tá. Só um segundo. Você mesmo, Marcelo. Vamos lá. Boa tarde a todos. Agradeço ao José Rampazzo o convite aqui do grupo que ele criou, Pensando em ESG, para a gente poder falar um pouco, esclarecer dúvidas de vocês e, ao mesmo tempo, também aqui compartilhar um pouco de conhecimento aí que eu tenho frente ao ESG para poder contribuir aí com vocês jovens, vocês empresários, vocês autônomos, vocês que são donos de empresa, para que vocês tenham uma visão cada vez mais ampla do que vem a ser essa sopa de letrinhas, né, que o pessoal tem falado, que é o ESG. Eu vou começar, eu havia preparado um croquis que eu mandei para vocês lá no grupo, sobre introdução e já começar a falar dos temas, mas como as perguntas que eu recebi são perguntas um pouco mais diferenciadas, então eu resolvi por bem hoje de manhã alterar um pouco do que eu vou falar para vocês para focar mais no público aqui desse grupo, tá? Bom, então eu vou fazer uma breve introdução, depois eu respondo as perguntas e vou caminhando. Então, a qualquer momento, por favor, vocês vão também, alguma dúvida, aqueles que quiserem podem me interromper e podem abrir para falar, ou aqueles que quiserem também podem escrever, como o Rampazzo está falando, que não quiserem interromper, mas aqui, por favor, se sintam à vontade, nós estamos num bate-papo aqui, descontraído, então, por favor, se sintam em casa. Bom, então, de fato é o seguinte, né? O tema ESG, ele é um tema que vem já, principalmente no Brasil, de 2014, muito fortemente, né? Os bancos vêm falando muito sobre isso, as grandes empresas vêm falando muito sobre isso. Agora, o porquê que não chegou, ou por que não chegava até então nos nossos ouvidos, né? Num público em geral, ou dos empresários em geral? Porque ainda era muito restrito, né? Ainda era muito... eram poucas instituições que tinham acesso a isso, né? Eram mais os grandes investidores que precisavam que as empresas que aqui fossem investidas, que tivessem, de fato, esses critérios sociais, ambientais e de governança. Então, esse era um dos últimos tópicos da linha de análise que esses investidores ou até bancos olhavam, ou nos processos de compra e venda de empresa, que era olhado, né? Isso era um assunto muito como último tópico. Tem requisito ambiental, tem requisito social, tem um mínimo de organização aqui dentro da empresa? Então tá bom, então ok. Então vamos dar uma olhada melhor nesta empresa, né? Então, de 2014 para cá, no Brasil, que esse tema começou a se falar mais fortemente, principalmente por regulamentação do Banco Central, tá? E aí, enfim, esses assuntos começaram a eclodir. Só que, o que aconteceu? No ano de 2020, quando a gente teve a pandemia, vocês passaram a ouvir mais fortemente. Por quê? Porque na pandemia, o S, que é o social, as empresas acabaram abraçando muito essa causa. Então, aquelas empresas que faziam alimento ou bebida, vocês viram que passaram a produzir álcool gel. A Magazine Luiza, a Magalu, passou aí a ter uma penetração muito grande no mercado. Claro, tiveram alguns bola-foras aí, de pessoas que falaram besteira e, infelizmente, a imagem da empresa acabou denegrindo, como se estivesse dizendo que não estariam nem aí para as mortes acontecendo. E aí vocês percebem que cai bolsa de valores, ou aquelas empresas que não fizeram IPO e que não estivessem em bolsa, acaba denegrindo fortemente a imagem, né? Então, esse tema
ele eclodiu maior e mais fortemente depois do Covid, né? E aí sim, de fato, o que antes Europa e Estados Unidos, que a gente já vinha acompanhando bem fortemente, aliás, desde os anos 2000 que eu acompanho essas questões de governança, compliance e ESG, só que nem se chamava ESG para as empresas, se chamava desenvolvimento sustentável, depois sustentabilidade, depois responsabilidade socioambiental, e agora o irmão da sustentabilidade, o ESG. Então, a gente vem implementando e acompanhando isso muito fortemente nas empresas, né? Então, quer dizer, quando esse tema, durante a pandemia, surgiu fortemente aqui no Brasil, todo mundo começou a ficar alerta, né? E aí vem BlackRock, que é uma grande gestora, e vem impor aonde eles colocaram dinheiro, que as empresas brasileiras têm que ter os requisitos ESG. Aí você vê investidor retirando capital de empresa aqui no Brasil, aí você vê esses grandes fóruns econômicos que acontecem no início do ano, com a pauta do grande reset, que mencionando aí clamando por uma sustentabilidade maior. Quer dizer, os anos de 2021 e 2020 foram os únicos 2 anos que o Fórum Econômico Mundial, mais de 50% das metas que tinham que ser atingidas vieram nesses 2 anos, né? Do capitalismo consciente, que vocês já devem ter lido muito sobre isso. Enfim, então esse tema veio à frente, veio com força, veio para ficar. Não enxergo como sendo esse tema do ESG um tema de marola ou um tema de moda, como muitos economistas defendem essa tese. Não enxergo por diversas razões que a gente aí, ao longo do dia dessa tarde, a gente vai poder esclarecer para vocês, né? Então, assim, para quem que serve esse tema do ESG, né? Para quem que tem que cumprir? Pequenas, médias, grandes empresas, ONGs, institutos, entes públicos, entes de economia mista, né? As sociedades públicos-privadas, as parcerias PPPs, ou seja, todo mundo tem que cumprir essas 3 letrinhas do ESG, né? Não tem por onde escapar, né? O que muito se confunde, que é importante também já pautar para vocês, são os aspectos de que, então a Natura, por exemplo, ela é um ícone em sustentabilidade, então ela tem o ESG? Não necessariamente, por exemplo, né? A Natura, nós tivemos a oportunidade de conversar com a diretora de sustentabilidade da Natura, a Latam, e ela está muito preocupada, porque o fato, por exemplo, deles terem comprado a Avon, que isso acontece muito fortemente quando existem as compras e vendas de empresa, eles têm que readequar uma série de culturas, têm que readequar uma série de valores, e aí isso não tem a ver, ou não está conseguindo convergir para que a empresa tenha um ESG. Então, não é pelo fato da política, por exemplo, não é pelo fato de uma empresa, por exemplo, ter um relatório de sustentabilidade que significa que efetivamente ela tenha um ESG, tá? Por quê? Porque o ESG, ele é um tema transversal, ele é um tema que liga todos os departamentos da empresa, aonde todo e qualquer processo que envolva desde um simples fornecedor, que é um pequeno fornecedor, que tem que atender a esta grande empresa nos quesitos ligados ao ESG, até o consumidor final, onde vai descartar aquele produto, toda esta cadeia e todos os envolvidos, que se chamam stakeholders ou partes interessadas, assim, uma forma mais brasileira de se falar, todos têm que estar envolvidos com a empresa e cada um na sua função. É por isso que hoje o grande desafio, o maior desafio das empresas é como gerenciar não somente o público interno, que são as pessoas que trabalham dentro da empresa, fora os prestadores de serviço de atividade fim,
ou atividade meio, que prestam serviço para essas empresas, como administrar tudo isso e, cada vez mais, ter um ESG linkado a todas essas operações. Esse, atualmente, é o maior desafio, inclusive, para as empresas que a gente presta serviço, ou seja, o gerenciamento dos stakeholders, o gerenciamento dessas partes envolvidas. Tá? Muito se diz também que a implantação de ESG dentro das empresas tem a ver com novas tecnologias, tem a ver com processos diferentes de trabalho, não necessariamente, né? O ESG, ele tem a ver muito fortemente com a inovação, né? Ou seja, o como você pode inovar aquele produto ou como você pode inovar aquele serviço, mas não necessariamente com tecnologia. A tecnologia ajuda? Com certeza. Firme e forte que ela ajuda. Mas não precisa estar ligada à tecnologia. Tá? Isso é um ponto também que eu gostaria de trazer para vocês. Então, nesta pequena introdução, o que é importante vocês terem em mente? Que sustentabilidade é um viés e ESG, que é a parte ambiental, social e governança, é um outro viés. Por que não pode misturar tudo? Porque a sustentabilidade são ações isoladas na área social, são ações isoladas na área ambiental. Já o ESG, não. Né? Já o ESG, ele é um processo em que a empresa internamente vai subindo de degrau a degrau até que atinja um nível de excelência. E o que tem a ver esse processo? É um dos pontos que depois nós vamos falar também. Tem benefícios e desafios que a empresa ganha ao implementar ESG. Um deles, por exemplo, é a retenção de talentos. Tá? Bom, então, isso aqui é apenas uma breve introdução que eu quis trazer para vocês, onde eu vou agora entrar um pouco nas perguntas que vocês fizeram aos poucos o Vinícius está fazendo também algumas outras perguntas que depois a gente vai responder, tá, Vinícius? Então, a Suzana, do Instituto Tec Mais, ela, não sei se ela está aí presente ou não, mas ela pergunta o seguinte, né? Como as empresas de médio porte podem seguir com certificação ESG? Esse tema da certificação é um tema bastante importante. Por quê? Porque hoje não existe certificação no Brasil em ESG. O que existe são certificados que as próprias pessoas, principalmente quem é da área de economia, ou quem está fazendo administração, ou quem está fazendo finanças, né? Ou que trabalha nesse mercado, que entende essa área financeira, pode se certificar, né? Capacitado como sendo uma pessoa que sabe analisar os investimentos ESG. E quem certifica isso é o pessoal do CFA, o pessoal do CFA. Eles têm base Europa, eles são da Inglaterra, e este ano estão aqui no Brasil e eles estão certificando as pessoas físicas que quiserem ter este certificado, tá? Então, quem já é da área financeira e quem trabalha e quer entender mais sobre esses investimentos em ESG, eu recomendo fortemente que vão em busca, estudem sobre... não é uma certificação barata, já adianto para vocês, e também não é simplesmente da noite para o dia que é conseguido. Por quê? Porque exige muitas horas de estudo, porque vocês precisam passar por uma prova. E de alguns colegas que fizeram essa prova, não é uma prova simples, não é uma prova fácil. Tá? Mas sintam-se vanglorizados, porque antigamente você tinha que estudar tudo em inglês e prestar a prova lá. Né? Então, facilitaram para que as coisas pudessem ser feitas aqui no Brasil. Então, isso com relação à certificação. Para a empresa em si, o que existe não focado é ESG, mas o que existe são aquelas empresas que participam do sistema B,
que não tem a ver com ESG, mas tem a ver com sustentabilidade. Tem outras empresas que buscam certificações específicas, por exemplo, na área do agronegócio, que ajudam naquela cadeia e ajudam naqueles degraus que eu comentei com vocês, até que atinja um patamar melhor em ESG. Então, só isso que existe, né? Mas ainda não existe no Brasil nenhuma certificadora que chancele que a empresa tem ESG. O que a gente, eu, Marcelo Leme, da Moraes Leme Consultoria, faço dou um parecer, ou no gerenciamento mês a mês das empresas, a gente gera os relatórios e aí sim, esses relatórios a gente comprova quais são as práticas que a empresa tem em ESG e aí traduz, por exemplo, para o inglês ou para a língua que for e apresenta, sejam para os investidores internacionais ou para os nacionais. Diferente de algumas empresas que, infelizmente, só relatam através dos seus relatórios de sustentabilidade e na hora que você chega na empresa, infelizmente, a gente dá com os burros na água, porque, de fato, não é o que está relatado. Então, tem que se tomar muito cuidado com isso também, né? Aí ela pergunta também a Suzana, em que momento o consumidor terá condições de optar por produtos de empresas ESG? Na realidade, hoje, para vocês terem uma ideia, quase que 70% dos consumidores já consomem ou buscam empresas que tenham um critério mais de sustentabilidade, não propriamente dito de ESG, né? São empresas que, por exemplo, monitoram, no caso, por exemplo, do agronegócio, né, que está me vindo na cabeça, que monitoram toda a cadeia para que essa cadeia seja sustentável. Então, o consumidor hoje em dia está muito mais preocupado com isso e, inclusive, prefere pagar mais caro ou dar preferência para aquelas empresas que têm um viés da sustentabilidade, têm um viés social do que a concorrência. Isso é comprovado, isso não é da minha cabeça que eu estou falando para vocês. Depois basta vocês darem um Google, que tem a McKinsey, tem o pessoal da KPMG, tem diversas pesquisas, a própria Exame também, a revista Exame, já fez diversas pesquisas nisso, tá? Depois ela comenta algumas questões de cláusulas leoninas, que, infelizmente, as empresas de pequeno porte passam frente às empresas de grande porte, e aí não tem muito a ver com o ESG, infelizmente, aí tem a ver mais com o mercado e tem a ver muito mais com as questões econômicas que nós estamos passando. Tá? O Fábio Araújo, ele pergunta, o Fábio está aí? Tá. As qualificações e habilidades que um profissional precisa ter para trabalhar com ESG. Né? Olha, Fábio, eu vou no último tópico aqui da minha fala, eu vou falar sobre as lideranças, né? Eu vou falar sobre quem trabalha em empresa ou quem quer trabalhar com isso. Eu acho que talvez fique bastante claro para você essa questão dessas habilidades, né? Que nada mais é do que, por incrível que pareça, talvez seja muito simples a resposta que eu vou dar para você. Nada mais é do que ter humildade, por incrível que pareça, né? Ser transparente, ser verdadeiro e mostrar quem você é. É isso que hoje em dia as empresas estão buscando. Tá? É isso que hoje em dia as empresas buscam, desde um estagiário a um presidente de uma empresa e a quem vai ter o cargo de conselho. Né? Enfim, então, é essa transparência e não esconder situações e não esconder o seu modus operandi, até porque a sua vida hoje, Fábio Araújo, o Google sabe, quem quiser investiga a sua vida através das mídias sociais e sabe qual é o seu comportamento. Né? Então, assim, eu não sei se eu fui claro, não sei se respondi a sua pergunta, até você comenta também como integraria essas áreas. Eu não sei se essas áreas você quis dizer as capacidades técnicas ou áreas dentro da empresa. Então, ficou um pouco confuso aqui para mim o que você quis dizer. Mas eu acho que talvez eu discorra um pouco mais e fique mais claro para você, quando eu estiver falando sobre as lideranças, eu acho que lá
fica um pouco mais esclarecido. Se não ficar, você volta comigo. O Vinícius Silva, que é novato nessa área, os caminhos que indicam para quem está iniciando a formação em ESG. Então, vamos lá, Vinícius. Primeiro que não existe formação em ESG, né? Ao longo da minha carreira, como eu falei, desde os anos 2000, eu venho trabalhando com esse tema da sustentabilidade, venho trabalhando com esse tema da responsabilidade socioambiental e, infelizmente, a experiência, a prática, vivenciando, sabendo o modus operandi de uma empresa, de outra, do mercado, estudando, né? Até hoje eu estudo muito, né? Me atualizo muito, inclusive em esfera internacional. Então, assim, porque além da Moraes Leme Consultoria, eu represento outras também pro bono instituições aqui no Brasil e com internacional. Então, a gente discute muito as tendências lá fora, e já tinha me avisado que o ESG ia abarcar aqui no Brasil, eu só estava aguardando, e, enfim, esse tempo chegou. Então, assim, os caminhos, estudar, sabe? Ir lá no Google Academic, colocar lá o tema ESG. Cuidado que o tema ESG também é Escola Superior de Guerra. E aí aparece também muita coisa com isso dos trabalhos acadêmicos. Então, tem muita gente boa falando sobre isso. Se você tiver uma fluência maior em inglês, aí realmente tem muita coisa, mas muita coisa mesmo, em nível europeu. Se você puder fazer a busca lá nos sites da Europa, tem, enfim, uma série de materiais, uma série de teses também super interessantes com o ESG. Mas ainda não existe uma formação em ESG, tá? O que a gente dá são cursos, mas isso em company, dentro das in-companies, workshops, palestras, mas não existe, assim, uma faculdade de formação em ESG, tá? A Evelyn Dias. Que preparação deve um profissional do mercado ter para se destacar em processos seletivos de empresa ESG? Evelyn, empresas ESG que você quis dizer, talvez sejam aquelas empresas que olhem para esse mercado. Eu não sei se foi isso que você quis dizer, né? Mas, assim, de qualquer forma, a preparação ela é inerente ao cargo que você vai cumprir ou que você está concorrendo em si, né? E não difere muito de outras das práticas de ser transparente e cada vez mais, eu não sei qual é o seu nível, mas depois a gente pode conversar no particular, Evelyn, mas, de novo, como eu falei, de um nível de estagiário, assistente, a cargo de gerência, supervisão, diretoria, vice-presidência ou conselho para uma empresa, não difere. Por quê? Porque, primeiro, obviamente, você tem que ter os seus hard skills, que a gente chama, que é a tua competência técnica para poder, suponhamos aí, numa gerência de marketing, claro, você tem que já ter tido alguma experiência e, obviamente, comprovar o quanto você pode agregar para aquela empresa. Mas o que mais vai valer a pena, Evelyn, não só a Evelyn, como a todos, ou mesmo quem está também prestando serviço, seja empreendendo ou como consultoria, são aquelas sacadas, são aqueles feelings, é o sexto sentido, é o que a Evelyn Dias, o que o Fábio Araújo podem agregar para aquela empresa. Não é porque o time está ganhando que você não vai mudar. Não é porque a gente ganhou um campeonato, aliás, brilhante palestra do Bernardinho, que eu tive a oportunidade, inclusive, de conversar com ele, ele falou, Marcelo, não é porque eu ganhei os prêmios e ganhei medalha, meu time ganhou medalha, que no dia seguinte nós vamos relaxar. É claro que a gente relaxa, é claro que a gente comemora, mas o que nós vamos fazer para o próximo campeonato? O que nós vamos mudar? Aonde está o processo de melhoria? Então, hoje, atualmente, isso eu vejo muito com os presidentes de empresa, né? O que vocês, profissionais que estão dentro de empresa ou que prestam serviço, podem pegar aquele modelo, aquela caixinha fechada dentro da empresa e inovar, né?
De novo, eu trago o tema da inovação. E, de novo, repito a vocês que não tem a ver com tecnologia. Qual é a forma diferente que essa empresa pode ter? O que vocês podem agregar para essa empresa de uma outra área, de uma forma diferente que essa empresa possa enxergar? Mas isso tem a ver, Marcelo, com ESG? Sim. Porque é justamente nesse novo formato, nessa nova visão, nesse novo contexto, inclusive do momento em que nós estamos passando, que é como que essa empresa vai sobreviver para os próximos 5 anos. Até porque a geração Z que está chegando, ela rapidamente vai assumir a presidência da empresa, ou as presidências de empresa. E isso significa o quê? Que todo aquele consumidor que estava acostumado a ter um padrão de consumo, isso vai mudar, né? Então, são essas sacadas, Evelyn, ou seja, é esse preparo, são essas... o que você pode agregar dentro da empresa, ou mesmo num processo seletivo, né? Primeiro, a questão da transparência, da verdade, não omitir, não mentir, que são os óbvios normais, até porque você vai ser investigado e com certeza é investigada na sua vida pessoal, né? Mas sim o quanto você, Evelyn, vai se predispor à empresa para mostrar o que você pode agregar, né? Ou, ainda que você não tenha um conhecimento, o que você pode somar para aquela empresa. Então, isso é muito importante, tá? Quando eu ajudo nas contratações, seja de conselheiros, ou seja de CEOs de empresa, o que eu mais pergunto, aliás, eu não pergunto, eu bato papo sobre a vida pessoal daquela pessoa. O que ela gosta de fazer, o que ela gosta de ler, o que ela faz de final de semana, o que ela faz após o trabalho, porque eu sei que ela tem competência, que são os hard skills, para assumir aquela função. O que me interessa não é a competência da pessoa. O que me interessa é a área emocional da pessoa para ver se ela tem condições de aguentar um baque, de aguentar uma recessão, de aguentar um novo Covid, de aguentar o que está para vir aí, que é a onda maior, que é o ESG, que são as mudanças climáticas. Aí sim eu quero ver se esse profissional tem pulso firme, né? Então é aí sim que a gente consegue checar se ele pode assumir a cadeira de um conselheiro, ou se ele pode ser um presidente, ou se ele pode assumir outros cargos dentro da empresa, tá? Mas depois, Evelyn, qualquer coisa a gente pode comentar. A Aline Cruz, a indicação de trilha de formação, de conhecimento para se habilitar nessa área de atuação. De novo, é aquilo que eu também já comentei com vocês, para não ser exaustivo aqui, caso não tenha sanado, mas formação, de novo, não existe, e conhecimento, Google, e principalmente, Aline, se você tiver familiaridade com o inglês, ajuda bastante, infelizmente, né, porque o Brasil, a gente ainda está muito pobre de textos nisso, mas, apesar de ter também bastante textos sobre o ESG, mas você busca questões mais fortes lá nos Estados Unidos ou Europa também, tá? Deixa eu só verificar aqui das perguntas que vocês fizeram aqui. O Vinícius pergunta como startups podem lidar com o tema e implementar nelas mesmas. Vinícius, a implementação do ESG não é uma coisa simples, né? A implementação do ESG requer... Não existe uma receita de bolo. A gente já teve a oportunidade de implementar em 2 empresas iguaizinhas, no mesmo segmento, e serem projetos completamente diferentes, tá? Então, aí requer algum profissional para poder ajudar vocês, tá? Tecnologia em prol do ESG, existem algumas tecnologias que ajudam, de novo, focando as questões da inovação ou não, né?
então vai muito do que é empresa, etc. e tal, tá? A Aline pergunta aqui, qual dos 3 conceitos de maior defasagem de implantação para empresas? Acredito que seja do E, do S e do G, né, Aline? Bom, a maior defasagem é o S hoje, a parte social. E o social, ele não tem a ver com as questões de trabalhos sociais. Os trabalhos sociais é uma pequenina vertente só, né? O social, ele quer dizer muito mais, que nós vamos ter oportunidade de falar, se der tempo, das questões ligadas a público interno, o tratamento dos funcionários, a relação dos funcionários, a relação entre os departamentos da empresa, o como que a empresa se comporta perante a imagem dela, a marca dela, né? Enfim, tem N fatores aí, mas o S do social é o que hoje mais está sendo crítico e o que mais a gente tem barreiras e desafios dentro das empresas, tá? O Vinícius, vejo bastante crítica e análise relacionadas a indicadores e métricas ESG, verdade. O que enxergam sobre esse tema? Boas palavras relacionadas. Veja, Vinícius, ainda, de novo, não existe receita do bolo, tá? Você tem o GRI, que é o General Report Initiative, você tem o Instituto Ethos, algumas métricas, você tem métricas no exterior, você tem métricas da B3, da nossa Bolsa de Valores, você tem N métricas, né? Então, assim, quais delas são ideais ou não para uma empresa? A resposta é depende. Por quê? Porque depende da cultura da empresa, depende o que a empresa quer, para que ela quer implementar a ESG. Aliás, por que as empresas implementam a ESG? Para ter maior rentabilidade, para reter talentos, ser mais transparente, se organizar melhor, economizar dinheiro com funcionários que são mandados embora, diminuir o absenteísmo, diminuir o número de acidentes no trabalho, que com isso a empresa já reduz absurdamente o valor que paga de FAP, que é o fator acidentário de trabalho, que essa conta ninguém faz. Enfim, você tem N vantagens, além de, obviamente, valorizar a marca e do consumidor, que eu já comentei também. Mas as empresas, elas precisam internamente discutir esse tema para poder saber quais as vertentes e quais indicadores elas vão utilizar. Então, é por isso que precisa, o ideal que seria que tivesse algum profissional capacitado para poder ajudar as empresas a tratarem disso, né? A Gislene atua na área de IHS há 29 anos, mas o meu CV não tem nada relacionado a ESG, apesar de ter atuado no E, no S, em Company, com muita comunidade em torno nos últimos anos. Ok, Gislene, eu acho que você pode até enfatizar isso no seu currículo, eu não vejo problema nenhum, muito pelo contrário. Isso vai mostrar que você se preocupa com esses aspectos do ESG e, consequentemente, procure empresas que valorizem isso, né? Aquelas empresas que não valorizam, talvez eles não olhem teu currículo e não te deem o devido valor, tá? Desfalcada, no G, destaque processo seletivo, acho que do processo seletivo começou a ter algumas vagas para ESG. Então, essas vagas para ESG, o que seria isso? Eu desconheço, né? O que é um departamento de ESG que vai ser criado dentro da empresa? Eu confesso que eu desconheço. Eu não conheço ainda nenhuma empresa que tenha um departamento de ESG. Sim, rapazes, quer falar? Marcelo, que eu não sei se a Gislene está perguntando isso, que a gente vê que muitas vagas que são voltadas para as áreas de sustentabilidade, e mesmo em bancos, em outras instituições, elas já estão obrigatoriamente querendo que o pretendente à vaga já seja um especialista em ESG. Né? Então, ele coloca sustentabilidade / ESG. E aí, também, além de alguém que comentou sobre as métricas, acho que foi o Vinícius também, que saiba ESG e que entenda... Maravilha! Olha, né? Esse pessoal que colocou isso, provavelmente nada contra os analistas de recursos humanos, mas deve ser um daqueles analistas que ninguém deve ter revisado nada, porque, poxa,
Se eu estou desde os anos 2000 trabalhando na área e até hoje eu estudo, penso e analiso nas métricas para poder implementar nas empresas, poxa vida, quiçá uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, como é que pode saber? Enfim, é um verdadeiro absurdo. Vocês vão me desculpar, mas isso, para mim, é uma... realmente tem que... Obrigado, Rampazzo. É isso aí. Eu acho que a gente tem que realmente mostrar. E se vocês forem para um processo seletivo, Gislene, realmente fale. A minha sugestão é essa, né? Eu falei, poxa vida, no Brasil não existem métricas ainda aceitas para ESG, e no Brasil ainda tudo é muito incipiente. Então, o que vocês quiseram dizer com relação a isso? Né? Dá uma. Porque se você falar desta forma, fala com que, no mínimo, você está preocupada e, no mínimo, você está dando a devida atenção à empresa. Né? Acho que talvez seja um ponto aí para alentar aí a você. Né? Marcelo, só mais uma... Sobre a formação ESG ali, né? Isso aí. Então, não existe formação ESG. Tá? E a Gislene, ela forma o ponto de G, de governança. Realmente é um ponto interessante o que ela traz, porque vamos imaginar numa dinâmica para uma vaga de sustentabilidade que você tem que ter skills no SG, qual que seriam essas skills para governança, para o G de governança? Então, veja, é complicado isso, porque, veja, quando eu implemento só governança nas empresas, eu tenho que entender de governança, tenho que entender de compliance, eu tenho que entender da área jurídica, tenho que entender do administrativo, do financeiro. Poxa, então, assim, extra isso tem o social, extra isso tem todas as capacidades de recursos humanos, de valorização, de técnicas específicas dentro das empresas, de organograma, que você tem que ter uma noção para poder implementar isso na empresa, sem contar a área ambiental, enfim, de quesitos específicos de área ambiental, de pegada de carbono, que você tem que entender. Então, de novo, eu volto a falar, pelo menos na minha singela e humilde opinião, tá, Rampazzo? Claro, vocês fiquem à vontade para contrapor, mas, assim, não existem hoje... primeiro que não existe formação em ESG, né? E segundo que o que existem são várias matérias isoladas a qual você pode ter um conhecimento, né? Não técnico específico, porque o técnico específico é muito mais com a vivência no dia a dia das empresas do que efetivamente se preparar. Eu, de novo, repito, lá fora, para quem tem, para quem conhece um pouco e tem familiaridade com a língua inglesa, o inglês, melhor dizendo, tem muito material lá fora, tem muitas métricas lá fora que as empresas usam. Mas, de novo, não existe uma receita do bolo, não existe um formato específico, até porque não existe certificação em ESG. A Evelyn, ela comenta aqui que na Santa Foods temos métricas de impacto. Tudo bem, toda a equipe tem conhecimento disso. É isso aí. Essas métricas de impacto que vocês têm aí na Santa Foods, Evelyn, são métricas que, obviamente, a empresa já elencou os KPIs, já mapeou quais são os indicadores que elas querem trabalhar, e essas métricas que você diz, elas se utilizam aí, todos têm conhecimento. Muito bom, é isso aí. Então, além dessas métricas, quer dizer, qual é o próximo passo que vocês aí poderiam dar para entrar numa esfera ou ter as mínimas condições do ESG, né? Porque as métricas que tem aí de impacto, será que elas abarcam todas as esferas do ESG? Né? Enfim, pessoal, eu vou dando segmento aqui, e aí depois eu volto aqui um pouquinho. O papel do líder, né, que eu fiquei de comentar com vocês, que eu acho que é importante, já que vocês buscam isso nas empresas, eu também já ia falar sobre isso. Né?
o que a gente vê muito hoje nas empresas e tem a ver diretamente com ESG, né? Independentemente a cadeira que vocês vão ocupar, ou que vocês estão buscando, ou que vocês ocupam, ou mesmo até um prestador de serviço, né? Para quem está internamente dentro da empresa, quer dizer, ninguém é promovido a ser líder, né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Ninguém nasce líder. Você vai, aos poucos, você vai se desenvolvendo internamente, cada vez mais tendo um autoconhecimento muito grande, e com esse seu autoconhecimento, você se conhecendo internamente, você consegue galgar e ir em busca de novos desafios, né? Ou seja, tudo que você for fazer dentro da empresa que abarque o seu trabalho, tente fazer, obviamente, de uma forma pela paixão, pela própria excelência, buscando sempre inovar, né? Sempre lembrem disso, do que eu estou avisando vocês. Eu vejo os maiores, as maiores influências dentro das empresas hoje em dia são aquelas influências, são aqueles líderes que sempre procuram inovar, são aqueles líderes que trazem algum conhecimento técnico e que mudam, né? E que façam mudar o que já está ganhando. Isso é extremamente importante. Vocês mostrando isso, vocês saem à frente de outras pessoas dentro das empresas, né? Hoje em dia, o que muito se leva em consideração nas empresas também é você entender quais são os valores da empresa. Parece ser piegas e parece ser até uma forma... Marcelo, mas eu já trabalho numa empresa, eu já sei. Por exemplo, a Santa Foods, eu já sei quais são os valores. Então, se você sabe, procure mostrar e procure seguir aqueles valores da empresa, porque certamente, principalmente as empresas atualmente, elas buscam e vislumbram profissionais que abraçam essa causa, que não simplesmente vistam a camisa da empresa e simplesmente vistam no dia a dia, mas não deixam a camisa cada vez melhor. Não agreguem, não somem, como disse para vocês, né? Ou seja, a questão da humildade, eu volto a dizer, e o saber ouvir é extremamente importante. Isso cada vez mais, esses líderes, se vocês têm subordinados, saibam ouvir esses subordinados, principalmente nesse momento de pandemia, e principalmente o ouvir, essa escutativa que eu costumo dizer, inclusive em palestras ou até nas próprias consultorias nas empresas, não é saber ouvir de um problema que o funcionário não conseguiu resolver, um problema técnico ou um problema no dia a dia do trabalho. É saber ouvir as dificuldades, inclusive pessoais, desse funcionário. Marcelo, então quer dizer que nós vamos ter que fazer um curso de terapia, etc. e tal? Mais ou menos, né? Hoje, os maiores líderes são aqueles que sabem ouvir e acolhem aquele funcionário que está com problema. Porque é através dessas ferramentas que você tem cada vez mais os subordinados perto de você e que, consequentemente, quanto mais vocês tiverem esses subordinados perto de vocês, mais de você, mais você consegue subir e mais você consegue atingir o ápice aonde você quer atingir na sua carreira, né? Então, assim, a questão da disciplina, eu levo muito isso em consideração. Infelizmente, a gente percebe hoje em dia pessoas que... não estou dizendo que tem que trabalhar depois do horário, não estou dizendo com home office, infelizmente, a gente está trabalhando mais do que o deve, isso é verdade, não estou dizendo isso, mas a gente percebe muito funcionários de empresa, ou colaboradores, ou prestadores de serviço, que costumam fazer literalmente o trivial, que não agregam nada, né? De novo, essa palavra agregar eu trago para vocês também, né? Então, ou seja, falar não às objeções e falar não àquelas dificuldades que te empaquem
o dia a dia e cada vez mais você se reerguer e cada vez mais você mostrar o que sim você pode fazer uma diferença dentro daquela empresa. Ah, mas Marcelo, eu trabalho... Outro dia eu estava numa empresa, numa multinacional, e cliente meu, e aí um funcionário que ele é supervisor da área administrativa, falou, pô, Marcelo, será que eu posso te falar alguma coisa? Eu falei, claro, por que não? Não, porque eu gostaria de fazer uma sugestão para a empresa, o pessoal de compras está fazendo isso assim, assim, assado, mas aí envolve o diretor de compras e junto com o pessoal de marketing e tal. Eu falei, por que você não vai lá falar? Ah, mas ninguém vai me dar ouvidos, e etc, etc. Eu falei, não, por que ninguém vai te dar ouvidos? Só porque você é mais novo? Não, vai lá e vai. Ah, mas eu preciso criar coragem. Eu falei, crie coragem, vai lá, você tem que fazer isso, você tem que falar o que você está vendo. Se você está vendo um erro aqui, você tem que mostrar isso para lá, porque com certeza esses diretores não têm conhecimento, né? Muito, inclusive, daquele quadro do Fantástico, onde os presidentes de empresa iam para a linha de produção. E, de fato, ele criou coragem, né? Enfim, e depois ele veio me agradecer, e literalmente com lágrimas nos olhos. Eu falei, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Você se machucou? Tá? Falei, não, mas eu estou chorando de felicidade porque, ao invés de eu ser promovido para ser aqui um supervisor A ou B, eu já pulei para quase que já estão me colocando como gerente por essa questão que eu tomei à frente. Eu falei, aí, você está vendo? Né? Então, assim, às vezes as pessoas têm medo de falar, de errar, as pessoas têm medo de se mostrar, as pessoas têm medo a dar a cara para ser batida, né? Então, errar é humano, é óbvio que é humano errar, mas a partir do momento que você toma a frente, em que leva isso à frente, o mínimo do mínimo você está sendo visto, né? Então, isso ajuda você a cada vez mais a empresa ser transparente nessas questões internas, e a transparência é um dos pilares do G, que é o da governança, e que isso as empresas cada vez mais levam em consideração. Tá? A questão, uma frase que eu também gosto de falar, que o vencedor é apenas aquele que... o vencedor é apenas um perdedor que não desistiu. Né? Ou seja, ao longo dos meus 25 anos da minha carreira, quantos e quantos nãos eu já tomei? Quantas e quantas nãos, ou quantos e quantos empecilhos dentro das empresas eu já tive para não dar a continuidade, ou para não continuar com o trabalho, ou porque tem um diretor que quis se destacar, e aí eu não pude continuar, ele achando que eu fosse pegar o lugar dele. Imagina, o que tem a ver com consultoria, pegar o lugar do diretor? Enfim. Então, ou seja, são questões que diariamente a gente tem que enfrentar, diariamente a gente tem que polir. Tem aquele dia que, infelizmente, vai ser aquele dia que você vai acordar mal e respirar, tomar um bom café da manhã e seguir a sua vida, né? Porque, felizmente, não são todos os dias em que são dias bons ou dias ruins. Essa é a grande arte da vida, né? De todo o nosso aprendizado que a gente tem, né? E ser um guardião dos valores mesmo, né? Porque o futuro do ESG é um futuro cada vez mais em que as funções e as pessoas vão ter que ser grandes generalistas, grandes conhecedores de diversas áreas e que possam dar um palpite, que possam trazer alguma questão que possa agregar para a empresa, né? Então, hoje em dia, de novo, o que se leva em consideração não é uma faculdade ou não é uma pós-graduação, não é um mestrado. Claro que isso, de novo, pelas hard skills, são levados muito em consideração. Mas o que mais se leva em consideração hoje nas contratações são soft skills, né? O que você tem, o que você agrega. Às vezes é muito melhor você fazer um curso, por exemplo, de programação neurolinguística, um PNL, que tem tudo a ver com ESG, que é saber como lidar com as pessoas, que isso vai ser muitíssimo bem-vindo nas empresas, independentemente da área que você está entrando lá. Com certeza, isso vai ser muito bem visto e tem tudo a ver com o ESG, do que efetivamente ir para os hard skills, né? Isso é o que eu vejo, isso é o que eu sinto dentro das empresas, que quanto mais
os funcionários lá dentro tenham não especificamente as suas capacidades técnicas para ele. A capacidade técnica é claro que você tem que ter, né? Mas e a parte emocional? Isso tem se levado bastante em consideração. Tá? Bom, aqui falando um pouquinho dos benefícios e desafios do ESG, trazendo aí para vocês. A questão de reter talentos, principalmente que tem a ver com S e principalmente que tem a ver com a diversidade, né? Que vocês estão ouvindo muito falar, principalmente essa semana, o caso da Anitta, né? Que eu não vou aqui falar muito sobre o caso da Anitta, mas existe, infelizmente, pessoas que são prós, pessoas que são contra, mas, de qualquer forma, se a gente for falar da Anitta, a gente não termina aqui. Mas, de qualquer forma, é importante vocês terem esse conhecimento hoje e essa retenção de talentos, cada vez mais as empresas buscam pessoas jovens para assumir cargos de liderança, né? Então, isso é uma tendência muito grande e o que, de novo, você pode agregar para a empresa com o seu olhar técnico e o quanto você pode contribuir para um futuro melhor, não só para a sociedade, mas com o olhar da empresa e a empresa visando a sociedade, né? A facilidade de implementação de novos projetos também, porque o G da governança, ele abarca toda uma organização interna dentro da empresa, não só em termos de estatutos, não só em termos de normas, de procedimentos internos, de órgãos específicos, de poder de decisão. Então, tudo isso ajuda na implementação dos projetos, inclusive quando vai a banco pedir dinheiro, as empresas que comprovam que tenham, de fato, os critérios ESG, elas saem na frente. Inclusive, existem já linhas prontas para o ESG. De novo, não confundam com linhas ligadas à sustentabilidade, tá? Existem linhas que estão sendo feitas, inclusive desde o início do ano, nesses grandes bancos focados para o ESG, tá? Aumenta a produtividade, porque, obviamente, as pessoas passam a trabalhar com maior prazer e erram menos, porque elas percebem que o fundador e os donos ou os conselheiros têm um olhar diferente para aquele empregado, então isso acaba gerando uma maior produtividade para as empresas, sem contar a valorização da marca. Isso é super legal, que eu vi uma das perguntas, um dos comentários aí de vocês. Procurem no Google valorização da marca Xinho, né, versus ESG. Putz, vocês vão encontrar diversas coisas legais, né? Muito, 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 né? O quanto que a marca é valorizada, o quanto que o goodwill, que é o ativo intangível da marca, em termos contábeis, é valorizado depois que ela implementa um ESG. Não precisa ir muito longe. De novo, a própria Magalu, a Magazine Luiza, aumentou quanto que ela ganhou de dinheiro abraçando essas causas sociais desde que existe a pandemia, né? Olha o que ela lucrou, né? A Luiza Helena. Enfim, então a marca em si, ela está diretamente atrelada e é extremamente bem lembrada para aquelas empresas que buscam cada vez mais ter uma reputação, né? Então isso tem que se levar, isso tem a ver totalmente com o ESG, até porque um dos grandes desafios que a gente enfrenta na empresa é abrir os olhos do departamento de marketing, seja o endomarketing, ou seja, as empresas de consultoria que são contratadas para fazer o marketing, para poder saber o que eles vão falar e como vão publicar alguma matéria ou alguma opinião que possa afetar a imagem da empresa, né? E isso, obviamente, tem a ver com os aspectos do ESG, mais precisamente o G da governança, junto com o S. Até porque nessas 3 letrinhas, vários temas, eles são em comum
que permeiam os 3 temas, tá? Criar uma matriz de materialidade. O que eu quero dizer com isso, né? Essa matriz de materialidade é como a nossa colega aqui da empresa que mencionou, né? Ou seja, é o como que a empresa tem na visão, o como que os gestores têm e como que os gestores conseguem mapear e conseguem saber quais são os indicadores e como que a empresa tem se comportado sobre os aspectos ambientais, sociais e de governança, e frente, como eu falei no início da minha fala para vocês, daquela escada que a empresa vai subindo de degrau a degrau. Então, essas matrizes de materialidade por departamento, essas são extremamente importantes, que esses líderes por departamento tenham isso muito bem visto e muito bem mapeado mensalmente. Tá? Aliás, a gente faz esse gerenciamento, como eu falei para vocês, e esses líderes por departamento que a gente forma nos municiam para que a gente elabore o relatório mensal para as empresas tratarem desses novos assuntos e de assuntos já antigos, né? Um outro fator de benefício quando a empresa implementa o ESG é a situação transversal em que um departamento consegue conversar, entre aspas, melhor com os outros departamentos, né? Então, isso acaba causando uma transparência muito maior dentro das empresas. É um desafio, não é fácil fazer isso, porque existem barreiras. Você pega uma diretora ou pega um diretor que já está há 20 anos na empresa e, de repente, você tem que alterar alguns modus operandi. Então, a gente que presta esse tipo de serviço, a gente enfrenta diversas barreiras, mas é para um bem comum, é para uma fluidez maior dentro da empresa. Então, eles entendem que no final do mês valeu a pena aquela tarefa ou aquele trabalho. Tá? Ou seja, a empresa, o porquê que ela acaba facilitando, com a facilitação dos processos internos, portanto, se erra mais na produção do produto ou na escala final do serviço que vai ser executado e, consequentemente, a empresa acaba economizando nos eventuais erros que acontecem. Às vezes, para uma empresa do setor alimentício, é gigantesco isso, né? Às vezes, para uma prestadora de serviço, esses erros que acontecem se economiza muito no índice de troca de funcionários. Então, tem uma série de KPIs ligadas diretamente aos benefícios que a gente comprova no final do nosso trabalho, de fato, o quanto a empresa economizou financeiramente, sem contar a reputação da própria marca, né? Um outro benefício é que a empresa é vista como sendo ética, como sendo transparente e como sendo íntegra, né? Então, a empresa ela não tem o que esconder, né? Então, quando se implementa ESG, claro que não é de uma forma do dia para a noite que isso acontece, é paulatino, o que a gente consegue fazer, o que a gente pode fazer, o que nós vamos fazer esse ano, o que nós vamos fazer esse mês, o que nós vamos fazer esta semana. Então, tudo isso é demonstrado dentro das empresas e mostrado para o público em geral quais são as ações que a empresa tem que ser feita. E, de novo, tomando bastante cuidado de como que isso vai ser divulgado, principalmente quando pessoas respondem pela empresa, né? Um outro exemplo também dessa questão que vocês viram aí na semana passada foi o Cristiano Ronaldo com a questão da Coca-Cola e aquele outro jogador com relação à cerveja Heineken, por mais que seja cerveja zero. O quanto que reputou isso e o quanto que os 4 bilhões de dólares a empresa perdeu por conta disso. Então, isso tudo tem a ver com a ESG também, tem a ver com a imagem e envolve o S da empresa, né? E aí, quer dizer, as empresas que tiveram todas as práticas devidamente comprovadas e que, de fato, estão olhando para a diversidade, um outro ponto também, que para quem está indo fazer entrevista legal, vocês
outra dica, né, que é legal vocês olharem também, é o relatório da McKinsey, que saiu faz um mês, mais ou menos, onde se comprova que 35% das empresas que olham para a diversidade, né, para todos os públicos, etc. e tal, valorizaram 30, ou seja, tem uma rentabilidade maior, né, 35% a mais na valorização da empresa. Tá? Então, assim, isso já é fato. As empresas que abarcam a diversidade, não estou dizendo que é fácil você implementar, por exemplo, um programa de diversidade dentro da empresa, não, porque, infelizmente, no Brasil ainda existe muitas barreiras, ainda existe muitos preconceitos, né? Mas aquelas empresas que estão vencendo isso e estão se mostrando mais diversas, estão 35% mais rentáveis. Isso também é legal para quem estiver fazendo entrevista ou para quem estiver prestando um serviço ou levar esse relatório da McKinsey para dentro das empresas. De benefícios e desafios, alguém gostaria de abrir o microfone? Como nós estamos em 12, 15 pessoas, eu acho que dá para abrir o microfone, comentar alguma coisa ou fazer alguma pergunta? Pessoal, fica aberto aí para vocês comentarem. Tem muito assunto bom para falar, né? Muito amplo, né? Na verdade, encaixa em todos os setores da economia, se encaixa na nossa conduta de vida, sociedade, né? Então é um assunto que tem uma fonte inesgotável de comentários, né? Mas deixo para vocês fazerem seus comentários. Pode falar, gente, por favor. Vitor. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Vitor. Tudo bem? Tudo bem? Na verdade, eu não consegui pegar desde o começo, né? Estava numa outra reunião, mas eu queria parabenizar aí pela iniciativa do grupo lá em fomentar esse debate. Esse, como esse é o primeiro, né? A gente ainda teve aí um quórum, até onde eu pude ver aqui, relativamente baixo em relação à quantidade de pessoas que tem lá no grupo, mas aos poucos eu acho que isso vai tomar corpo, né? Talvez se a gente puder pegar algum horário, de repente mais na parte da noite, talvez a gente consiga um engajamento maior, né? Não sei se algum de vocês tiveram a oportunidade de participar ontem lá daquele bate-papo que eu fiz sobre a ESG, até porque competir com o Ricardo Amorim não é fácil, né? Mas foi bastante interessante a troca de experiência lá. E todos os comentários que você fez, Marcelo, são super pertinentes, importantíssimos. Eu não tenho assim, nada a acrescentar, pelo contrário, parabenizar aí por tudo que você colocou de uma forma bem clara para todo mundo, e que a gente possa ter outros, né, e aprofundar o debate, de repente pegar um assunto específico, né, porque, conforme você bem falou, o ESG, ele quase praticamente engloba tudo que você tem dentro de uma organização hoje, né? Existe lá o problema do greenwashing, né? Tem empresa que está usando isso só pelo lado do marketing da coisa e não executa absolutamente nada. Tem outras que efetivamente estão investindo bastante, principalmente no E do ESG, que é onde eu atuo mais, dentro da Stefanini. Então, acho que a gente tem a oportunidade depois de pegar, por exemplo, tirar um dia para debater o E, um dia para debater o S, outro dia para debater o G, e depois fechar tudo de novo com uma outra sessão igual a essa, com essa visão sistêmica, talvez com mais pessoas, a parte da noite, eventualmente. Legal, parabéns aí. Obrigado. Imagina, aqui a gente só está trocando uma ideia, longe de... mas é mais a minha vivência prática mesmo, né, na implementação da governança, do compliance, do próprio ESG nas empresas, que a gente traz essas... Mas não pensa que para mim tá tranquilo, porque não tá. Eu sou obrigado a estudar todos os dias, né, Vitor? Então, 12 horas de trabalho, às vezes, são muito pouco, né? Então, eu estudo muito, leio muito, é muita coisa que você tem que ler, é muita coisa que você tem que antenar. É impressionante, após a pandemia, a quantidade de mudanças, principalmente em nível internacional, que a gente atua. Por exemplo, empresas de produto alimentício que querem exportar para a Europa, eles rapidamente mudam as legislações lá para entrar na comunidade europeia.
E aí você tem que se antenar, tem que saber o que está acontecendo, mas a certificação se comprova isso, pode, não pode. Enfim, são guinadas que às vezes você tem que dar e que não é fácil, né? Então. É verdade. Mas obrigado aí pelo. Mas com relação ao horário, eu não vejo problema, né? Eu acho que todos aqui, a partir da meia-noite, estão disponíveis. Estou brincando. Praticamente, né? Praticamente. Mas, de qualquer forma, brincadeiras à parte, sim, eu acho que a gente pode rever, de repente, 9 horas da noite, 8 horas da noite. Ou 7 horas que seja, Ou né? Em 7 teoria, horas, né? para não pegar o jantar aí das pessoas. Eu não vejo problema nenhum, já deu tempo de todo mundo chegar em casa, né? Enfim. Então, ok, obrigado. E fico à disposição também. Você também trazer os seus conhecimentos, por favor. Nós estamos trocando conhecimentos aqui, né? Então, deixa com o Rampazzo aí para ele ir organizando isso. Mas obrigado aí pelas suas palavras. Nada, que é isso, eu que agradeço e acho que todos lá no grupo ficam à disposição, né? Se vocês acharem interessante que a gente compartilhe aqui com o grupo aquilo que foi apresentado ontem, lá naquele webinar da Stefanini, é só mencionar, vai ser um prazer também. Alguns dos pontos que você citou aqui, Marcelo, a gente trouxe com alguns gráficos de pesquisas que confirmam muito do que você falou aí. Então é sempre um debate enriquecedor. Legal. Obrigado, parabéns. Obrigado a você, Victor. Acho que a Laura Helena quer falar alguma coisa, Laura Helena, por favor. Sim, obrigada. Boa tarde a todos. Acompanhei, acho que a maior parte da conversa. Obrigada aí por compartilhar, Marcelo, sua experiência. E dentro aí do que o Victor também falou um pouco, do que você falou até há pouco, que a pandemia veio com uma enxurrada de novidades, além de tudo mais. Eu atuo também há mais de 20 anos nessa área e estou assim, bastante curiosa. Eu estava empreendendo nos últimos anos e com a cara bem... Quando é um empreendimento novo, a gente fica um pouquinho seletiva, né, nos olhares. E agora, mais recentemente, estou voltando a olhar a agenda da sustentabilidade ESG e estou um pouco impressionada com a enxurrada de coisas, né, com o codinome ESG. E a gente que atua tanto tempo nessa área sabe que a própria expressão não é novidade, né? Assim, o próprio PRI já trabalha com isso há tantos anos. E assim, o que vocês reputam essa... É uma necessidade de mudar de nome de vez em quando? Porque assim, lá atrás, quando a gente começou, inclusive, ainda nos idos da responsabilidade social, que a gente sabe claramente as distinções e o amadurecimento que o mercado e o mundo passou, né, de aprimoramento de entendimento, isso dentro da gestão corporativa, que passou a ser chamada mais maturadamente de sustentabilidade e agora rebatizado de ESG, ou são complementariedades? Como é que você está vendo isso? Nenhum e nem outro. Vamos lá. Primeiro, obrigado aí pela sua explanação e que bom que tem pessoas que estão na área, isso é super importante. Laura Helena, desculpa. Laura Helena, é o seguinte, como você bem disse, né, o PRI ele já vinha trazendo muito disso, o TCFD também, enfim. Então, você tem aí uma série de indicadores que já denotavam esse critério do fator econômico para a sustentabilidade. Ou pode ir mais lá para trás ainda, aonde o John Elkton, naquele livro dele, do People, Profit and Planet, né, que era o único livro que eu tinha, que eu podia ler, que não tinha mais nada no Brasil no final da década de 90, que de fato trouxesse algum fator e que agregasse para a empresa, né? Então, ou os próprios, a própria administração, aonde as escolas de administração, o próprio Kepler também ele já trazia no Balance Scorecard o fator financeiro como sendo um fator
muito importante para essas questões da sustentabilidade. E né? as pessoas também, né? Assim, o Sim. Kaplan e o Norton traziam já lá no BSC Sim. o equilíbrio e a escuta dos stakeholders, né? Sim, então, assim, já tinha ali insights importantes do que a parte de governança hoje espera no ESG, né? Sim. Aí, por que tudo isso aconteceu? Com a nossa perda, o que aconteceu, eu quero dizer, em nível Brasil, de 2014 para cá. Por que de 2014 para cá? Relembrando fatores econômicos, foi quando o Brasil deixou de ser o quê? Investment grade, justamente na época da nossa Copa do Mundo, justamente na época em que nós tivemos a nossa lei, o quê? Lei anticorrupção. Né? Então, assim, vieram fatores muito fortes e que aí a normativa do Banco Central que veio mencionando que os bancos também passassem a ser responsáveis por as questões ambientais, sociais, etc. e tal, opa, então eclodiu no mercado financeiro para esses investidores internacionais que a gente estava atendendo aqui no Brasil, que souberam dessas normativas, falavam, bom, Marcelo, então tá bom, então a partir de agora, tudo que se apresentar de empresa para a gente investir, a gente quer que, obviamente, além dos KPIs normais financeiros, você nos apresente também e faça uma due diligence que inclua a sustentabilidade, né? Responsabilidade socioambiental. Então tá bom, né? Mas como um fator da sustentabilidade, Laura Helena, como um fator da sustentabilidade, como um fator de responsabilidade socioambiental, como um fator visando o que o GRI, nas suas bases, desde os anos 2000 aqui no Brasil, quando eles vieram para cá, eles estavam pregando. O que mudou? Mudou quando esses investidores começaram a perceber que, após a pandemia, as empresas começaram a ter um olhar diferenciado e que, consequentemente, veio... Isso foi 2019 que calhou com a pandemia. Veja bem como nada é por acaso, né? Que o Larry Fink, o gestor da BlackRock, escreveu aquela carta mencionando, né, e trouxe para o Fórum Econômico Mundial, janeiro de 2020, mostrando a preocupação que as empresas, de fato, tivessem o ESG intrinsecamente. E aí veio a pandemia. Então, a pandemia, tem muita gente que confunde com a pandemia o ESG. Sim, também. Mas o fator precursor, que foi 2019, com essas gestoras de ativos se mostrando mais fortemente para isso, aí que veio a calhar o ESG. E a própria análise do ESG feita dentro das empresas, a gente não olha práticas isoladas, como disse, a gente olha todo um processo de implementação interno, onde a gente comprova que aquela empresa tenha o ESG. Então, o ESG é focado para os KPIs financeiros, para os índices propriamente ditos financeiros e que abarcam a governança, que abarcam o social e que abarcam o ambiental, né? Diferente da sustentabilidade em si, que você lê nos relatórios de sustentabilidade, que são assuntos mais isolados. Alguns dos pontos que eles mencionam nos relatórios de sustentabilidade podem sim ter a ver com algumas práticas em ESG, ou, mais propriamente dito, o próprio relato integrado, que aí sim, no relato integrado, ele é mais próximo do ESG. Respondi ou só confundi? Não, do ponto de vista histórico, encadeamento de fatos que levaram a essa explosão, enfim, condiz com as minhas interpretações também e acompanhamento desse. Legal. Já há algum tempo, enfim, atuando e acompanhando o PRI. Era esperado, eram favas contadas, que isso mais cedo ou mais tarde. No Fórum Econômico Mundial, como você mesmo falou, isso vinha aparecendo ano a ano de forma mais proeminente. E, o GRI foi, sem dúvida nenhuma, um processo importante de amadurecimento e, ao longo das adesões, as empresas apresentaram
ficou patente fragilidades importantes no que tange a governança e que o GR veio se aprimorando para, né, os protocolos vieram se aprimorando para dar cobertura a isso. Então, realmente, assim, mas continua para mim, e aí acho que, concordando com o Vitor, que tem muito assunto aí para tratar e de forma crítica, construtiva, sem dúvida, fóruns como esse são extremamente oportunos para aprimoramento da massa crítica e a gente ter aí um crescente de profissionais com capacidade de atuar seriamente, né, nesses segmentos, porque a gente, infelizmente, tem aí muitos equívocos, muitas má interpretações, como até já foi falado aqui, até mesmo nas áreas de RH para contratação de staffs, mas isso eu vejo assim também com muita tranquilidade como um processo de aprendizagem das organizações como um todo, né? Então, assim, do mesmo jeito que lá atrás o Ethos fez um trabalho importante de formação de jornalistas para que tivessem capacidade de cobrir pautas e matérias relacionadas a questões sociais e ambientais, de responsabilidade social, porque pautava, os jornalistas escreviam um monte de besteira. A gente também tem esse processo em todas as áreas da empresa para que a sustentabilidade seja incorporada de forma transversal. Mas eu tenho aí questões de fundo no que se refere à própria definição e à própria compreensão de fato do que vem a ser uma gestão com ESG, com foco ESG. E aí eu não concordo quando dizem a empresa é ESG. Desculpa, assim, no meu entender, isso não existe, né? Assim, você tem práticas, você tem condutas de gestão que vão seguir essa cartilha ou não, né? Do mesmo jeito, a questão da sustentabilidade, né? É uma grande palavra que pode se aplicar, como a própria Porta dos Fundos colocou, no tráfico de drogas, entendeu? Quem não conhece, vale a pena para rir um pouco, porque é isso, um traficante consegue aplicar condutas e práticas sustentáveis numa boca de fumo. Então, assim, não dá para dizer porque a empresa é sustentável, ela é bacana, boazinha e gente boa, porque ela pode estar preocupada em sustentar seus próprios interesses e não da sociedade como um todo, né? Então, adotar um jargão não significa ser gente boa ou uma boa empresa. Com certeza. Obrigado, viu, Laura Helena, pelas suas informações. Obrigada pela oportunidade aí de participar. Imagina. Espero que tenhamos outros. Com certeza. Aline, você levantou a mão, depois o Vinícius. Bom, primeiro, boa tarde. Obrigada pela palestra, gostei bastante da sua fala. E, assim, eu sou nova, né, nessa parte. Eu sou formada em biologia e atuo como professora, né? Então, assim, conhecimento da parte do S na prática, atuando como professora, escola pública, me trouxe uma bagagem muito grande, né? Nessa coisa toda que você falou aqui, que você abordou. Mas eu estou numa fase de transição de carreira, né? Então, eu estou querendo sair da educação e aplicar todos os conhecimentos que eu adquiri, tanto na parte ambiental e da parte social, no mercado, né? Eu fui ter conhecimento do ESG no ano passado, enquanto conceito mesmo, né? Porque eu estava estudando mais sobre investimentos, e foi a partir daí do mercado financeiro que eu tive contato com essa sigla, né? Porém, participando de alguns fóruns, participando de alguns eventos organizados aí por essas grandes empresas, XP, Exame, né, que fala bastante sobre ESG, eu percebi, assim, que na parte ambiental foca-se muito no básico, né, que o ambiental, pelo menos do que eu estudo, do que eu conheço, eu vejo que ele vai muito além, né, do que você vê na aplicação da parte ambiental que as empresas pregam. Eu vejo muito, assim, também que a cobrança também parte muito disso que você falou, da questão principalmente do mercado de fora, né, que já é muito avançado, principalmente na parte ambiental.
e que a gente precisa, assim, eu percebo na minha visão, tá? E posso estar falando besteira, porque como eu não pertenço ainda à parte do mercado, então eu não vejo, assim, que a parte ambiental, ela é bem explorada, né, no seu máximo, no seu potencial máximo, né? Eu acho que fica muito no básico, voltado para reciclagem, para práticas de economia dentro da própria empresa, sendo que dá para você ir muito além, né, em termos de comportamento, né, a própria, não só dentro da empresa, mas que as pessoas precisam levar isso para dentro das suas casas também, né. Eu trabalho muito com educação ambiental também, e eu vejo que muitas coisas poderiam ser desenvolvidas dentro das empresas, puxando principalmente a educação ambiental, né. Eu não sei como me inserir nesse mercado de forma que não existe, né, uma formação. Eu vi uma discussão recente no grupo falando do pessoal, falando da questão pesquisa aplicada na empresa, pesquisa da universidade, e eu estou participando de um congresso, né, que eu também sou aluna da Unifesp, e está tendo um congresso essa semana, eu acabei de assistir uma palestra sobre empreendedorismo e ciência, né, e aí foi falado muito isso, né, dessa separação, e eu sofro isso, né, eu já tenho uma formação em mestrado em microbiologia, já tentei várias vezes me inserir na indústria, mas a minha experiência acadêmica, ela nunca é valorizada para empresa nenhuma, sabe, sendo que com o que eu conheço, com o que eu desenvolvo, com o que eu já fiz aplicando na educação, cara, eu faço melhor do que muita gente que está enfiada dentro da empresa há muito tempo, sabe? Mas isso não vale, não conta, né? E aí a gente estava vendo da distância que existe, tanto entre a empresa, né, o mercado da indústria, quanto a parte da academia, a dificuldade que existe mesmo, né, de se juntar essas duas coisas. Então, assim, buscando aí, vendo, se você jogar no LinkedIn ESG, você vai achar essas coisas absurdas aí que o pessoal comentou, que é você especialista. Como que você é especialista em ESG? Comprovar isso de que maneira, sabe? Eu sei que eu tenho várias ideias que são plenamente aplicáveis, mas eu não tenho como comprovar isso. Eu nunca apliquei assim num lugar, entendeu? Por isso que a gente fica... Meu, como é que você faz, né? Como é que eu entro? Como que eu chego nisso, né? De que maneira eu vou conseguir comprovar para que eu possa realmente mostrar que... Eu também não sei, né? Se eu vou chegar lá e vou fazer, eu vou achar que dá para implantar uma coisa master, super, e de repente não dá. Acho que toda aplicação, né, que eu venho estudando de empreendedorismo, você tem erros e tem acerto, você tem que tentar para ver, né? Então, assim, a minha dúvida ficou muito clara, assim, minha colocação. Não, sim. O que eu te sugiro de fato, isso inclusive foi pauta da própria pergunta, um dos tópicos lá que a Suzana fez, né? A dificuldade. Veja, a Suzana batalhou muito na vida dela para ela estar onde ela está hoje, né? Lá com o Instituto Tec Mais, que inclusive eu tive a oportunidade de falar para os jovens e recebi perguntas assim fantásticas, né? De jovens de 16 anos de idade, né? Perguntas de diretores de empresa eles me fizeram. Bom, mas assim, o que se sugestão fosse boa não se dava, se vendia, né? Então, partindo dessa premissa, o que eu te sugiro pelo que eu vejo no mercado, né? Bom, primeiro, o terceiro setor é um setor que por mais que existam barreiras, as empresas estão tendo pelo menos um olhar um pouco, eu não estou dizendo que estão, mas um pouco mais aberto. Então, o que eu te sugiro? Que você, e aí eu não sei, obviamente, dentro da sua especialidade, o que você poderia agregar, e volta de novo naquilo que eu falei lá na minha fala inicial, o que você poderia agregar para as empresas, e aí é uma questão para você pensar e não para você me responder agora, ou se você quiser, depois a gente pode conversar na semana que vem, o que você poderia agregar para as empresas dentro do seu conhecimento, que a empresa possa falar, nossa, Aline, isso aqui a gente não faz. Você pode prestar uma consultoria aqui para a gente? Ou você pode, a sua ONG, o seu instituto, pode nos ajudar, XYZ, aquilo lá, entendeu? Alguma coisa, ou seja, se você formatar isso, é um trabalho de formiguinha. Começar pelo LinkedIn. Pelo LinkedIn você tem acesso a grandes pessoas, né?
como forma de bater na empresa, né? Bater na porta das empresas e tentar, né, se mostrar o seu trabalho que você pode ofertar, entendeu? Mas se você quiser, na semana que vem, ou na semana que vem ou na outra, a gente conversa um pouco, você me conta um pouco e eu te sugiro aí algumas coisas para você fazer, tá? Eu não sei se o Vitor está de mão levantada, ele gostaria de falar mais alguma coisa, e aí a gente já partiria para o final, né, pessoal? 5h30, depois daqui 15 minutinhos eu tenho um outro compromisso. Não, era só, eu acho que foi na fala da Laura Helena, assim, só depois da gente trazer algum comentário, eu gostaria de ouvir um pouco de você. Pode ser numa outra oportunidade, porque, por exemplo, quando acho que foi ela que falou das empresas listadas, né? Ou seja, o G da governança já é uma condição sine qua non, você tem que ter a governança, né? Por natureza, né? O S, né? Em teoria, né? Em teoria tem que ter, né? Você está listado, ela tem que seguir lá as regras de governança, né? Vitor, se eu te falar uma coisa, desculpa te interromper, Nada. eu atendo algumas empresas listadas, e a hora que você entra lá, que você pega lá o relatório de referência que tem na B3, etc. e tal, a hora que você vai fazer um checklist básico, que Deixa a desejar. é aquilo, pelo amor de Deus, vocês estão na B3, vocês são loucos, vocês sabiam, vocês, conselheiros, da responsabilidade na pessoa física, prisão, ver o solo a ser xadrez, vocês sabem o que é isso? Patrimônio pessoal envolvido, inclusive. Que isso, entendeu? Marcelo, não me diga. Eu falei, digo, pô, não é possível isso, entendeu? É verdade, tem, por isso que eu falei, na teoria, né? Na teoria deveria. Por isso que eles estão querendo fazer o pratique ou explique. Se não pratica, então explica por que você não faz, entendeu? Que eu, na minha visão, eu estou plenamente de acordo. Por quê? Porque daí abre oportunidade para a dona Aline Cruz fazer o que ela precisa fazer, abre oportunidade para a Laura Helena, abre oportunidade para você, para o Rampazzi, para todos aqui ajudarem essas empresas, entendeu? Verdade. Só queria comentar que teve uma pesquisa, acho que foi o Itaú BBA que publicou, né, mostrando o interesse, o desbalanceamento do interesse entre o E, o G e o S, né, que a Aline comentou. O S, cara, praticamente nem aparece, né, se você comparar com o G e com o E, então. O E está lá no topo, até porque tem questões regulatórias que se poluir mais do que está lá na legislação, leva uma multa gigantesca. Então, naturalmente, tem uma atenção maior. Mas eu achei legal o debate, não queria prolongar muito, não, que você já contribuiu, compartilhou muito conhecimento aí. Muito obrigado. Imagina, só trocando ideia mesmo, e sempre é bom, não tem problema nenhum. Rampazzo, eu fico à disposição para um horário aí, mais que outras pessoas possam participar. Desculpa, eu fiquei... Eu sorri aqui, porque a Aline colocou que o Ricardo Salles acabou de se demitir. Primeira mão aqui para nós. Enfim. O intuito do grupo é isso mesmo. Fomentar o debate, pensar o SG, os conceitos, para onde iremos, como foi colocado pelo Marcelo, o Vitor colaborou também, e as demais pessoas. Já é um debate amplo que está acontecendo, está todo mundo correndo atrás disso. A própria B3 agora implementou um curso gratuito do SG com conceitos, o pessoal da Resultante. Teve ontem um debate também, acho que foi ontem ou anteontem, com o presidente da XP, da B3. Então, assim, o que a gente está fazendo aqui também, em níveis diferentes, agregando mais pessoas, inclusive, a esse ambiente de troca de conhecimento. A ideia do grupo fundamentalmente é essa, que a gente faça mais webinars com outros tópicos, com outras pessoas, com as mesmas pessoas se alternando nos painéis. Eu acho que isso aí é o primordial para a gente avançar nessa temática aí. Legal. Olha, gente, eu agradeço aí a atenção de todos, agradeço aí as perguntas, foram muito interessantes, as contribuições, né, de quem pôde falar, quem não pôde, quem fez perguntas. Espero que eu tenha respondido a contento. Se eu não respondi, por favor, podem me
chamar no privado. E depois, acho que pelo próprio grupo lá de WhatsApp, quem tiver alguma outra dúvida, por favor, me chame por lá também. E, na medida do possível, eu vou respondendo para vocês. Rampazzo, agradeço a sua atenção. Agradeço ao Vinícius aí também, que conseguiu que gravasse para a gente disponibilizar para quem não teve oportunidade de estar por aqui. Então, é isso aí, pessoal. E, sigam em frente, porque esse tema ainda tem muita coisa para estudar, tem muita coisa para aprender, muita coisa para ir em busca, porque vai ter muita oportunidade para muita gente. Então, não desistam, estudem. Ao invés de ver novela, as mulheres aqui vão ficar bravas agora comigo. Ao invés de ver novela... Ô, Marcelo, antes de desconectar, coloca aqui no chat o teu LinkedIn, por favor, para a gente acompanhar por lá também. Tá bom. Que eu joguei aqui, mas tem uns 200 Marcelos Leme aqui, eu não consegui. Não, se você colocar como Marcelo Leme, eu preciso entrar aqui no... Eu mando lá no nosso grupo, pode ser? Bom. Claro, porque daí claro. eu copio e colo, e aí vocês acessam lá, tal, enfim. Legal. Tá bom, gente? Valeu, abraço a todos aí. Abraço a todos vocês. Um abraço, Rampazzo. Obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de compartilhar conhecimento com a gente e a quem participou e quem vai participar depois que vai ver gravado. Tá bom? Então, obrigado a todos aí. Um abraço, pessoal. Saúde a todos. Boa noite. Se cuidem. Boa noite. Tchau.